Salve, caríssimos! O tema da aula de hoje vai ser Revolução Industrial. Bom, Revolução Industrial é algo muito amplo, tanto em seu aspecto de abrangência, uma revolução que existe até os dias de hoje, e muito amplo em seu aspecto de consequências, de repercussão na sociedade. Nós, para entendermos melhor a Revolução Industrial, vamos nos pautar da seguinte forma: a Revolução Industrial e as suas inovações. Veja, a Revolução Industrial teve uma série de inovações que repercutiram de forma muito clara na sociedade da época. Portanto, a preocupação nossa é exatamente isso: ver o caráter tecnológico da Revolução Industrial, o que ela inova no seu aspecto tecnológico e o que isso repercute na sociedade daquele momento. O que representa a Revolução Industrial e o seu impacto no mundo atual é o tema da aula de hoje. Este impacto no mundo atual nos faz refletir sobre a real dimensão da Revolução Industrial. Podemos dizer que a Revolução Industrial é o segundo salto produtivo da humanidade. Isto é, ela reúne em torno de si toda uma mudança, toda uma contextualização, uma formação que vai fazer com que a humanidade tenha maior sustentabilidade, que a humanidade como um todo possa viver um momento em que ela está, digamos assim, saltando, progredindo tecnologicamente, progredindo em termos de produção. O gráfico mostra a evolução demográfica da humanidade, isto é, as taxas de crescimento e o número da população da Terra ao longo da sua história. Veja, nós temos encontrando nesse gráfico dois pontos, o ponto A e o ponto B. O ponto A representa um primeiro ponto importante. Ele representa a Revolução Neolítica, isto é, o momento no qual a humanidade tem um salto produtivo, pois domina a agricultura e domina o pastoreio dos animais. Veja que a partir do ponto A, a taxa de crescimento aumenta. Isto é, nasce mais gente porque há uma melhor consolidação das condições de vida. Bom, essa taxa vai se manter mais ou menos constante, com leve aumento, mas um significativo, até o século XVIII e XIX, que é o que representa o ponto B. O ponto B é o que representa a Revolução Industrial. Veja que, a partir do ponto B, a taxa de crescimento, a taxa de população vai de uma forma quase que exponencial. Portanto, podemos perceber que o ponto A e o ponto B, a Revolução Neolítica e a Revolução Industrial, respectivamente, representam dois grandes saltos produtivos da humanidade. E a Revolução Industrial é isso, é o segundo grande salto produtivo. Bom, agora, outro aspecto importante da Revolução Industrial, tendo conhecimento que ela, de fato, representa um momento marcante, é saber se a indústria da Revolução Industrial é algo novo. Veja, a Revolução Industrial, é importante estar claro, deixa claro que indústria não é a mesma coisa que fábrica. Já que estamos falando de Revolução Industrial, já que estamos falando de indústria, afinal de contas, o que você entende por indústria? Indústria é conjunto de trabalhos de que deriva riqueza. Indústria é ofício. Indústria é destreza ou habilidade na execução de um trabalho manual. Indústria são as operações que transformam a matéria-prima. Indústria é profissão mecânica ou mercantil. Bom, indústria, na verdade, é algo que sempre existiu. Porque indústria é transformar a matéria-prima em um determinado objeto. E isso existe desde a pré-história, quando o homem pré-histórico pegava a pedra e transformava em instrumento. A diferenciação agora é a fábrica. A fábrica é o local onde esta indústria ocorre. Ela está num determinado local, todos estão agrupados nela, todos têm funções nela. Nós vamos ver essas funções, nós vamos ver esse agrupamento, como isso forma depois. Mas, enfim, o local da fábrica, o objetivo da fábrica é o diferencial. Portanto, poderíamos falar de uma revolução industrial, sem dúvida, mas, na verdade, a sua grande inovação é a fábrica. Seria uma revolução fabril. As características da fábrica são várias. Vejamos algumas delas. Primeiro, divisão entre produtor e instrumentos. Veja, uma coisa é quem produz, outra coisa são os instrumentos de quem produz. Essas coisas estão divididas. O trabalhador da fábrica não é o artesão moderno ou artesão medieval que tinha seus próprios instrumentos e fazia o seu próprio ofício. Na verdade, ele só leva o seu trabalho. As coisas estão divididas.
Uma outra característica é a produção para o mercado anônimo. Veja, antes da Revolução Industrial se produzia aquilo que alguém solicitava. Isto é, se alguém precisa de sapato, o sapateiro vai lá e faz. Agora não, agora se produz para se vender. Não se sabe quem vai comprar, mas sabe que há um mercado que vai consumir. Uma outra característica. Um outro detalhe importante é a utilização de maquinário. Com a fábrica se utiliza máquinas de maior porte, com um certo desenvolvimento tecnológico, algo inédito até então. Um outro aspecto importante é o monopólio e controle direto do empresário. Isto é, o empresário é que tem o controle da situação. Ele detém os instrumentos de produção, ele detém a matéria-prima e ele controla de forma direta os seus empregados. Veja, a situação da fábrica é uma situação de controle, de rigidez, de supervisão constante. Uma outra característica é a massa de produtores livres que agora vão trabalhar na fábrica. Gente que estava sem fazer nada no campo, que vai para a cidade e assim trabalha na fábrica. Por fim, uma outra forma é a utilização de mão de obra infantil e feminina. A fábrica não vai distinguir homens, mulheres ou crianças. Todos, sem exceção, trabalham nela. É essa forma, digamos assim, mais radical da Revolução Industrial, como nós vamos ver logo mais. Já que entendemos as fábricas, é interessante entendermos as origens da Revolução Industrial. Isto é, a Revolução Industrial, que tem como um fator significativo e inovador a fábrica, tem uma origem que é necessário rastreá-la para entender a sua própria dinâmica. Primeiramente, podemos dizer que a Inglaterra foi o berço da Revolução. Isto é, a Inglaterra foi o país pioneiro, foi de lá que saiu, digamos assim, esta grande inovação que se espalhou pelo mundo. Mas, na época, se concentrou inicialmente lá. As razões que levaram isso foram, inicialmente, os fatores do pioneirismo inglês. Podemos citá-los. A acumulação de capital. A Inglaterra, devido às suas atividades comerciais muito intensas durante a Idade Moderna, acumula capital, isto é, acumula toda aquela riqueza que ela conseguiu juntar durante a questão do comércio. Isso vai dar recursos para essas inovações que virão a acontecer entre o século XVIII e XIX em diante. Um outro fator existente na Inglaterra é o crescimento demográfico. Isto é, nasce mais pessoas. Essas pessoas que inicialmente estavam no campo ou mesmo nas cidades precisam de mais alimentos. Veja, esses mais alimentos vão fazer que haja transformações na agricultura. Transformações tanto na feitura da agricultura, feitura dos alimentos, no cultivo, como transformações na organização agrária. O crescimento demográfico que existiu na Inglaterra naquele momento faz parte. Um outro fator é a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa vai nos dar mudanças estruturais fundamentais. A Revolução Inglesa, que vai acontecer lá no século XVII, as revoluções de 1640, as revoluções de 1688, elas vão dar mudanças essenciais que vão permitir incentivar o comércio, incentivar a burguesia inglesa, enfim, mudanças que vão incentivar melhorias e que vão ser um dos motivos que explicam por que a Inglaterra foi o país berço da Revolução Industrial. Outra questão interessante é o desenvolvimento da indústria têxtil na Inglaterra. A Inglaterra, como país origem da Revolução Industrial, vai ter como produto forte, um produto básico, o tecido. A indústria têxtil vai ter um grande desenvolvimento. Isso está relacionado à questão dos cercamentos. Sim, as terras inglesas começam a ser cercadas. Isso vai fazer com que haja a expulsão dos camponeses para a criação de ovelhas que vão dar na lã, vão produzir